Eu queria fazer uma perguntinha, eu já estou largando a pauta de lado. Queria fazer uma perguntinha, só para saber assim, até onde se pode ir com esse conceito então de gêmeos digitais, né? Eu já tive a experiência de trabalhar com automação industrial, isso em 98, onde existia um equipamento chamado PLC, que é um computador lógico programável, que nada mais é do que um computador industrial, né? E era até usava uma linguagem muito específica, chamava Ladder, que era uma linguagem de programação até muito simples, mas muito específica. Então, e através dela fazia-se o controle então de determinado dispositivo, pode ser uma esteira ou qualquer outra coisa, né? Então tinha lá uma esteirinha e aquilo era controlado e tinha uma interface que era o IHM, era muito bonitinha, tinha uma interfacezinha da esteira e tal, e monitorava alguns pontos, velocidade, né? Então quando você foi dizendo essa coisa do chão de fábrica e os gêmeos digitais, eu fiquei imaginando até onde se vai isso. Eu consigo integrar isso com máquinas que já estão lá, que já existem, para fins de monitoramento, e acionamento se necessário, para fins de inclusive controle da operação, da máquina e monitoramento e acionamento. Eu consigo fazer em tese o que eu quiser com essa filosofia, vou chamar de filosofia aqui, porque, né, só para dar debate, com essa filosofia gêmeos digitais, eu não tenho limites, é isso? Exatamente. Boa pergunta, Darcy. Eu acho que é o que você falou, tá? Eu acho que é acionamento, monitoramento, e inclusive muitas pessoas estão utilizando para simulação, porque de fato é uma representação virtual, onde imagina, tem até a literatura que o pessoal fala, olha, imagina você simular a criação de um produto com a melhor eficiência antes mesmo de fazer esse produto. Então, essa que é a ideia do gêmeo digital, é você clonar. Inclusive, tem países evoluídos em tecnologias que você consegue virtualizar com realidade aumentada, e nesse gêmeo digital você meio que virtualmente regular alguns sensores, e isso já diretamente mudar o comportamento da máquina. Então, você virtualiza a máquina, consegue, de fato, acionar alguns comandos no virtual, e esse comando ir direto para o físico. Então, você tem um espelho dessa máquina, simula ela e diz, ó, por exemplo, tem pessoas que inclusive usam o digital twin para teste de estresse. Qual é a capacidade máxima dessa máquina produtiva antes mesmo de eu poder queimar a máquina? Eu saber que até aquela regulagem ali, e aí você consegue fazer tanto a informação vindo como a informação indo. Depois que eu descobrir qual é a melhor configuração dessa máquina, eu escrevo novamente para ela operar e monitorar ela naquela configuração. Então, É uma. naquele documentário, então, do Homem de Ferro, o Tony Eu ia Stark, falar nisso o aí, Tony Stark, então, ele fica fazendo isso, né? Ele fica ali. Exatamente, ali já era um showinho Ah, ali. entendi, entendi. É para o pessoal entender melhor, né? É só assistir o documentário, qualquer Homem de Ferro que vocês quiserem, que tá ali Vai ficar explícito. claro, exatamente. Entendi. Diga, Hidek, te atrapalhei aí. Não, eu ia comentar justamente isso, né? A relação Tony Stark e Jarvis, né? Vai, faz isso, faz aquilo, agora sim, tal, pronto, agora simula aí, né? Não deu certo, já descarta virtualmente, né? Isso. E lógico que isso não é de graça, né? Então, por mais que seja virtual, né, tem todo um trabalho, um custo, assim. Mas se você for pensar no ambiente industrial, né, de repente você tem que montar uma máquina inteira, caríssima, né? Para chegar no final e descobrir, não, isso não funciona, né? Então, para eles, por mais que seja muito caro, né? E até, não sei se o Romulo tem essas informações, mas imagino que seja caro você chegar num resultado desse, né? Não só pela... porque a gente, às vezes, mas o próprio Uber, né? Às vezes, pô, mas os caras não fazem nada, só lançou a plataforma e agora só ganha dinheiro em cima, né? O povo esquece que tem que ter servidor, tem que ter gente operacionalizando o negócio, né? A tecnologia. Eu imagino que não seja uma coisa barata, né? Mas para as indústrias vale a pena, né? Não sei se é Isso. realmente assim ou não. E um dado interessante é de que as pessoas têm que entender que não é só a ferramenta. Então, por exemplo, você tem até a própria Microsoft com o Azure Twin da vida, mas se você não tiver uma engenharia por trás, com cálculo, simulação, você não clona, né? Você vai ter um software, eu faço analogia, você pode botar, por exemplo, para quem é desenvolvedor aí, uma IDE como o Java da vida, mas se o cara não saber programar, esqueça, não vai sair nada do outro lado, né? Então o pessoal acha que é só ferramental, né? Mas, de fato, para ser um twin eficiente, ele tem que ter toda uma parametrização, inclusive de temperatura, de capacidade, cálculo de estrutural, inclusive. Então, tem toda uma base pesada da engenharia para você reproduzir numa máquina. Claro que com um esforço um pouco menor, porque é muita customização.
Mas se você erra um parâmetro, por exemplo, você pode estar configurando uma máquina que desse jeito ela não vai queimar. Quando você botar em produção, ela vai queimar. Porque você fez o cálculo errado. Né? Então, assim, tem toda uma parte de conhecimento agregado em um digital twin. Então o pessoal pode esquecer o documentário então do Homem de Ferro, tá? Já esqueçam, não é igual tá lá, tá, pessoal? Se você tiver um Tony Stark, talvez, né? Bom, aí tudo bem.